Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 7 apenas. Diz assim a palavra do Senhor. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. A igreja pode se sentar. Amém? Quero, primeiramente, agradecer o convite do pastor Fábio, conhecendo aqui a sua esposa. Para mim é uma alegria estar aqui com os meus irmãos ali da CADAB, que aqui estão comigo. Estou aqui sob a bênção do pastor, da congregação da qual eu congrego, e da minha pastora, a pastora Irene. E para nós é um privilégio, nessa noite, estar neste lugar adorando a Deus. Eu sei que eu não estou na minha igreja, templo, mas aqui é a minha igreja, porque somos um só em Cristo Jesus. Aqui é o povo que um dia vai morar no céu. Estamos aqui de passagem, estamos aqui lutando para chegar naquele lugar ao qual foi separado para a igreja do Senhor. E eu e você somos a igreja do Senhor. Militamos em quartéis diferentes, mas somos a igreja do Senhor. E nessa noite eu já pude sentir a presença do Senhor neste lugar. E eu tenho esse pensamento comigo. Quando eu estou na presença do Senhor, eu preciso derramar alguma lágrima diante dele. E o Senhor nessa noite já me fez derramar lágrimas na sua presença. Porque chegar aqui e sair da mesma maneira não é bom. Precisamos chegar, ofertar algo ao Senhor e sair diferente. Nessa noite, não se permita sair do jeito que você entrou. A palavra do livro de 1 Samuel vai dizer que todo ano Ana e Eucana sacrificavam ao Senhor. Todo ano. Mas ela saía da mesma forma que ela sacrificava. O capítulo 1 vai dizer lá no finalzinho que no versículo... Deixa eu achar aqui. No versículo 9 diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Então era normal eles se levantarem, beberem e comerem. E para entrar, para sacrificar. Mas lá no versículo 18 diz assim: E disse ela, Ana, para o sacerdote: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu. Mas ela já tinha comido no versículo 9. Mas aqui foi diferente. Porque a Bíblia vai dizer: foi o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Ela entrou e fez algo diferente. Porque às vezes nós entramos, como Ana fazia e Eucana, era comum sacrificar. Mas não pode se tornar comum a nossa entrada neste lugar. Não. A nossa entrada aqui não pode ser um hábito. Entrar aqui é ofertar ao Senhor aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E no dia de hoje, o Senhor nos permitiu viver. Hoje, o Senhor nos permitiu acordar. Muitos não acordaram, mas eu e você acordamos, nos movimentamos. Eu e você saímos para trabalhar. Eu e você aprontamos a comida da nossa família, podemos fazer algo, e isso são atividades tão pequenas, mas que muitas pessoas não conseguem fazer. E nós conseguimos, então, entrar aqui com portas abertas ou portas fechadas, entrar aqui com enfermidades ou não, é motivo de ofertarmos ao Senhor e nos alegrarmos na sua presença. Porque nós não entramos aqui somente para saudarmos uns aos outros, não. Nós entramos aqui para declarar
que só Ele é digno de toda honra. Só Ele é digno de todo louvor. E nós não deixamos o conforto da nossa casa para perdermos tempo aqui neste lugar. Porque aqui está aquele que pode mudar a sua vida. Neste lugar está presente o Deus dos deuses, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o Jeová, que nessa noite eu me encontro para adorar. E o meu coração, irmão, já está transbordando na presença do Senhor, porque Deus já falou comigo poderosamente. Quando aquela jovem cantando aqui hoje recitou o salmo, eu até anotei que eu não tinha anotado, e Deus falou comigo no Salmo 51, eu até guardei aqui para falar com os irmãos, Salmo 51, deixa eu recitar aqui, porque a palavra de Deus é que liberta, é a palavra que nos alimenta nessa noite. Não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Nessa noite, nós entramos aqui porque o nosso coração está ardendo pela presença do Senhor. E quando Ana entendeu que não era somente sacrificar anualmente, quando ela entendeu que tinha que ser um sacrifício diferente, a Bíblia vai dizer, aquela mulher se foi em seu caminho, ou seja, ela voltou para a sua casa e o seu semblante já não era mais triste. Porque no início do capítulo 1 diz, no versículo 10, que ela com a amargura de alma orou ao Senhor. E eu estava estudando o que é amargura de alma, eu fiz uma colinha aqui, que eu sempre falo que eu tenho duas coisas boas. Uma é a minha memória, a outra eu nunca lembro. Então eu tenho que ter uma colinha aqui. A amargura tem alguns significados. Primeiro, é um sabor amargo. Se essa água aqui estiver amarga, eu vou beber, não vou fazer cara que ela está amarga, né? Porque é a educação, a água aqui que foi me servida, mas eu não vou tornar a bebê-la. Porque o sabor não foi agradável. E também, a amargura... Gente, eu estou suando que eu estou nervosa. Jesus, tem misericórdia. A barriga dói, mas vamos lá. A amargura é uma profunda tristeza. Sabe aquela tristeza além do normal? Então, Ana estava com essa amargura. Então, o que pode causar essa amargura? Uma dor emocional e um sentimento negativo. Mas Hebreus capítulo 12, 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ou seja, a amargura, ela contamina a pessoa. Ela vai contaminando primeiro o emocional, fazendo com que aquela pessoa se torne uma pessoa com mau humor, uma pessoa que ninguém quer ficar perto. Mas a Bíblia nos adverte, olha, se brotar, e ali eu fui olhar, o que é brotando? É quando está nascendo. Então a gente não pode deixar criar raiz. Porque o sentimento ruim vai vir no nosso coração. Vai vir tristeza, vão vir mágoas, rancor, sentimentos de depressão, mas eu não posso abrigar. Vai brotar, mas eu vou cortar. E como que eu corto? Através desse alimento. Através da palavra. A palavra de Deus. Jesus. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. João vai dizer assim, e a verdade vos libertará. Nós não precisamos de nada, precisamos só daquilo que temos, que é Jesus. A Bíblia vai dizer no Salmo 46, ele é o refúgio. Deus é o refúgio e fortaleza. Ei, irmãos, você mora na fortaleza que é Jesus. Provérbio vai dizer, Provérbios 10, 18, torre forte é o nome do Senhor. Quando estamos em desespero, quando estamos em agonia, em angústia, clamamos o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, para lá correm os salvos e alcançam refúgio.
Ana entendeu que quando ela entrasse na presença com o coração contrito, ela entendeu que ela poderia, como Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a Bíblia diz que o seu semblante já não era mais triste. Aquela mulher conseguiu despedaçar angústias, correntes do mal, pensamentos contrários. Porque é assim que acontece conosco. Quando estamos numa situação que nós não vemos solução, esses pensamentos tentam o quê? Nos aprisionar, nos trazendo medo, fazendo com que a gente não lute, não se levante. Mas a gente precisa se levantar na presença do Senhor com fé. E nessa noite está aqui um povo que tem fé. Nessa noite está aqui um povo que acredita nas promessas. E as promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida, meu irmão. As promessas do Senhor vão se cumprir na sua casa, na sua família. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quando nós declaramos que Jesus é a verdade, nós alcançamos refúgio nele. E Ana encontrou nele refúgio. E nós precisamos crer naquilo que está sendo liberado através da nossa palavra. Porque Jesus já deixou claro para nós que nós realizaríamos coisas maiores do que ele realizou. E nós precisamos crer. Com ânimo, com alegria, um sorriso, um rosto. A Bíblia diz que um rosto alegre ou um sorriso formoseia todo o rosto. E eu anotei aqui também sobre os olhos. Os nossos olhos precisam ser bons. Mateus vai dizer, se os seus olhos tiverem luz, todo o teu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se nós olharmos para uma situação e acreditarmos que o Senhor é maior que aquela situação, nós vamos acreditar, irmãos, que tudo vai mudar. E vai mudar. Não é filosofia, não é história. É real o que o Senhor pode fazer na tua vida. É real. A palavra de Deus diz que quando Josafá, ele estava diante de uma grande situação, ele fez uma oração e falou, Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Ana colocou os olhos no altar. E do altar, ela recebeu uma mensagem poderosa. E ali ela fez um voto. E aquilo se cumpriu. E ela cumpriu o voto ao Senhor. Que nessa noite, eu e você, quando entrarmos, não só hoje, mas todas as vezes que entrarmos na presença do Senhor, os nossos olhos, primeiro, precisam ser bons. Segundo, os nossos olhos precisam estar postos no Senhor. Que olhando para o Senhor, a gente não olha para o nosso irmão. Olhando para o Senhor, a gente não vê a imperfeição do nosso irmão, porque nós também somos imperfeitos. Ei, mas com toda a imperfeição, ou com toda a pouca força, eu e você temos conseguido chegar até o dia de hoje. Ana, no cântico, depois que ela teve Samuel, ela declarou, no capítulo 2, no versículo 4, e aqui eu termino, o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Eu e você, nós estamos aqui, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Porque como Paulo disse, o bem que eu quero, às vezes eu não faço. Mas tropeçando, nós somos cingidos de força, dia após dia. Não achando que somos fortes, porque forte só tem um. Perfeito só tem um. Mas eu e você somos cingidos de força. Dia após dia. Ei, hoje o Senhor cingiu você de força. Foi por isso que você conseguiu. Porque algo sobrenatural desceu na sua vida. Nós não conseguimos
não, porque nós não somos nada. Mas a Bíblia vai dizer que Ele é, Ele pode e Ele tem. Quando alguma situação se levantar difícil, declare: ei, você não pode, mas o meu Deus pode. Quando alguma notícia ruim chegar, faça como Josafá: Senhor, Deus dos meus pais, os meus olhos estão postos em ti. Irmãos, e você vencerá o dia mau. Porque a Bíblia vai dizer que no dia da adversidade o Senhor vai te esconder no pavilhão. Aonde é esse pavilhão? Não é físico. Aonde o inimigo não vê. Aonde nós não temos condição de ver. Mas o pavilhão do Senhor é onde Ele te abriga. Aonde Ele te abriga. E eu quero declarar que no dia da adversidade Ele vai te esconder. Ele vai te esconder. O mal não vai te alcançar. O pensamento ruim não vai te alcançar. Porque você vai estar e eu também vou estar abrigados no Senhor, guardados pelo Senhor. Porque é uma promessa. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. É por isso que nós somos todos os dias livres. E nessa noite você é livre para adorar. Quando entrar na sua casa, seja livre para adorar. Quando entrar no seu trabalho, seja livre para adorar. Porque a liberdade é onde está o Espírito do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar, te livrar de toda a amargura. Se algum sentimento tentar te aprisionar, ei, como diz Hebreus, não te perturbe, mas tire toda a raiz de amargura. E o Senhor possa te abençoar. Aquele relógio ali tá bem? Tá certo a hora? Meu Deus, não, pastor, eu tenho negócio com hora. Então eu quero aqui, são 8:55, entregar a minha oportunidade, porque não é um muito falar, mas é o que o Senhor pode fazer na vida de cada um. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere a vida do pastor Fábio, sua esposa, sua família, toda essa igreja. Minha gratidão por esta oportunidade. Em nome de Jesus, pastor.